Eu acabei de assistir Que Horas Ela Volta. Não, peraí, calma aí, eu falei o nome do filme errado. Eu assisti A Hora do Mal. E até agora eu tô meio que inconclusivo em relação a esse filme. Eu não sei se eu gostei ou não gostei. Eu literalmente tô em cima do muro ali em relação a esse filme. Eu já pensei e repensei várias e várias vezes e continuo inconclusivo. Eu não sei dizer se eu gostei ou não gostei. Mas eu vou falar certos pontos aqui do filme. Caso você ainda tenha curiosidade para assistir, assista e tire suas próprias conclusões. Após a minha sessão, eu vi muitas pessoas saindo do cinema decepcionadas, falando que o filme era ruim, que o filme era chato, que foi perda de tempo assistir esse filme. Eu acho que muitas pessoas saíram dessa forma porque estavam esperando um filme de terror convencional. E A Hora do Mal não é assim, ele não é um típico terror convencional ou um terror pipocão, igual muitas pessoas gostam de chamar. Esse filme ele não é dessa forma. E não tem nenhum problema você gostar dos filmes pipocão de terror ou filme convencional, igual muitas pessoas chamam. Não tem nenhum problema. Para quem não sabe o que é um terror pipocão, é o filme Annabelle, Freira. É aquele típico filme que tem várias cenas de terror, de susto ali, tem jumpscare toda hora. E não tem nenhum problema você gostar de filmes assim. Só que A Hora do Mal não é esse típico terror. A Hora do Mal até tem um susto aqui, um jumpscare ali. Inclusive, o filme ele tem um jumpscare muito bom. Onde você acha que o susto vai vir de uma direção, só que ele vem da outra. E isso é mérito da direção que nos conduz por um caminho óbvio, fazendo a gente crer que o susto vai vir daqui, só que ele não vem. Então a gente dá uma certa relaxada e ele vem daqui o susto. Então isso acaba causando um susto, um jumpscare ele acaba funcionando. Como eu mencionei, o filme até tem um susto ou outro aqui, mas eu vejo ele mais como um filme de suspense, que vai construindo essa bizarrice, essa inquietude que tem ali na cidade, à medida que a história vai avançando entre os capítulos. Sim, o filme ele tem vários capítulos ali e eu já vou falar sobre isso, mas deixa eu contar sobre o que é o filme. Quando todas as crianças de uma mesma classe, exceto uma, somem misteriosamente na mesma noite e exatamente ao mesmo tempo, todos da cidade começam a se questionar quem ou o que está por trás desse estranho desaparecimento. Esse filme ele conta uma história de uma forma não linear, com indas e vindas ali na história e tendo vários pontos de vista. Como acompanhamos vários personagens, precisamente acho que uns 6 ali ao longo da trama, esses pontos de vista diferentes servem para dar certo contexto de alguns eventos que acontecem aqui na história e aos poucos ir revelando o grande mistério. E em nenhum momento o filme te entrega de bandeja ali as respostas. Como eu mencionei, esse filme ele tem uma história não linear. É aí que entra os capítulos. E eu vou dar um pequeno exemplo aqui de como funciona a história aqui no filme. Entra o capítulo 1 focado no Eduardo. A gente vê a rotina dele até o momento que ele é atacado no meio da rua por uma pessoa. Aí corta a cena, entra o capítulo 2 que foca na Maria. A gente vê a vida dela como advogado, aí corta a cena, entra o capítulo 3, focando no Lucas, aí a gente entende o que levou o Lucas a atacar o Eduardo lá no capítulo 1. É assim que o filme funciona. Esse filme, ele lembra muito Pulp Fiction, tempos de violência, sabe? E o fato da história não ser linear, onde o início do filme, na verdade, é a metade da história e proximamente o final do filme é o início da história, é muito interessante, porque traz uma certa novidade na forma que a história vai sendo contada, saindo do convencional, e é aí também que a montagem do filme tem a liberdade para brincar. E o fato da história ali sempre cortar no exato momento que acontece uma revelação importante, isso deixa um gancho. Porque a gente está acompanhando o Eduardo, aí acontece uma revelação, corta pro Matheus. A gente fica naquela ânsia de querer continuar com o Eduardo ali, querendo entender o que estava acontecendo com ele. Então, a história não ser linear, dividida em capítulos, ela tem os seus pontos positivos, mas também tem seus pontos negativos ali também. Como a história não é linear, isso pode acabar causando uma desorientação no espectador, que pode ficar perdido em um momento ou outro ali por ter esquecido de alguma coisa, ou por conta dessas idas e vindas ali que acontece na história, ou pelo fato também de ser múltiplos pontos de vista. Tudo isso pode acabar acarretando uma desorientação e um afastamento do público com o filme. A maioria das pessoas que assistiram esse filme ou que assistem filmes não estão acostumados com uma história não linear. Eles estão acostumados com filmes com história linear, onde os eventos vão acontecendo em seguida, assim, cada evento vai acontecendo um atrás do outro, na ordem certinha. E como eu mencionei aqui, esse filme é uma história não linear. Então, o início do filme é a metade da história e lá pro final conta o início do filme. E enquanto você assiste, você tem que ir montando esse quebra-cabeça na sua cabeça. E muitos espectadores não vão gostar disso. Então, isso pode acarretar um certo afastamento. Junto a isso, ao fato do filme não te entregar de bandeja o grande mistério e esses múltiplos pontos de vista, gera um afastamento muito grande. Por isso que eu acho que teve muitas pessoas durante a minha sessão que acabaram não gostando do filme, porque eles foram esperando uma coisa e acabou sendo entregue
outra. E não tem nenhum problema. A maioria das pessoas vê o filme, vão pro cinema ali para poder relaxar. Teve um dia estressante, um dia chato, falou, pô, vou no cinema para poder relaxar. E acabou vendo um filme ali que não era o que eles esperavam. Então eu entendo o fato das pessoas terem ficado descontentes ali em relação ao filme. Fora o fato de que a mensagem do filme acabou se perdendo por conta da tradução que ele ganhou aqui no Brasil. O filme no original se chama Weapons, acho que assim, eu não sei como se pronuncia, o significado é armas. E aqui foi traduzido como A Hora do Mal. Por que eles fizeram isso? Talvez eles não queriam botar o título do filme como Armas, ou talvez eles olharam e falaram assim, pô, vou chamar o filme de A Hora do Mal porque as crianças desaparecem 2h17 da manhã. Então, opa, acho uma jogada genial. Esse não é o único filme que a tradução acaba dando uma vacilada ali. Tem vários filmes que acontece isso. Tem uma trilogia aí que é chamada de 28 dias, 28 semanas e 28 anos depois. Aqui ficou traduzido como Extermínio 1, Extermínio 2, Extermínio 3. Nada a ver. Então isso acontece de vez em quando. A tradução acaba mudando ali o sentido ali que tem no filme. E o fato do filme se chamar Armas faz total sentido aqui com uma certa mensagem que o filme faz. Ele faz uma crítica ao uso de armas e violência ali. Em vários momentos aqui durante o filme, ele correlaciona as armas com certas situações que acontecem aqui no filme. Só que acaba passando despercebido pelas pessoas que não pegam essa mensagem por conta do título tá diferente. Enquanto eu assistia A Hora do Mal, eu tive muita impressão que esse filme parecia uma história escrita pelo Stephen King. Cara, me deu muito essa impressão enquanto eu assisti o filme. E após pesquisar, eu descobri que esse filme foi escrito pelo mesmo cara que escreveu Noites Brutais, que é um filme que eu gosto bastante, então fica a dica aí. E esse filme, ele parece muito uma história do Stephen King por conta da forma que ele é contado. É uma cidade onde está acontecendo uma certa bizarrice, tem um clima meio esquisito ali, um certo mistério, múltiplos pontos de vista para dar um certo contexto do panorama ali da cidade e personagens ali que não são tão legais. Eles têm suas falhas, seus defeitos, têm seus problemas ali de caráter. Então pareceu muito uma história que o Stephen King escreveria. Isso era o que eu tinha para falar sobre A Hora do Mal. Eu gostei de algumas coisas aqui do filme, como esses múltiplos pontos de vista e o fato da história não ser linear. Eu achei bem interessante. Só que quando eu terminei o filme, eu fiquei com uma sensação de que faltava alguma coisa ali. Me passou muito essa impressão que estava faltando alguma coisa ali, mas eu não sei dizer o que é. E vocês aí que assistiram o filme, o que vocês acharam? Comentem aqui embaixo, eu quero ouvir a opinião de vocês. E já que eu falei tudo que tinha para falar, o vídeo vai terminar por aqui. Até uma próxima e tchau!